Vamos dizer que eu estava aquecendo, né? Vai lá. Arquivo de riqueza número 9. As pessoas ricas são maiores do que os seus problemas, e as pessoas de mentalidade pobre são menores que os seus problemas. Então eu estava comentando que o que separa pessoas que são bem-sucedidas de pessoas que querem, mas não conseguem executar de fato os seus projetos é a capacidade de continuar fazendo o que precisa ser feito mesmo diante de adversidades ou diante de situações ruins, né, de problemas que eventualmente aparecem. E, e eu falo que isso aí acontece muito porque você vai criando um hábito que é um hábito benéfico. Então, o hábito é aquele comportamento que você faz sem pensar muito ou que você faz intuitivamente. Esse hábito ele é gerado através de repetição. Você tem que fazer muitas vezes. Se você passou o ano inteiro acordando às 5 horas da manhã, é sábado de manhã, você não precisa acordar, mas você vai acordar cedo. Não estou dizendo que você vai acordar às 5, mas você não vai acordar até às 11 horas da manhã, entendeu? Muito pouco provável. Não sei que seja um dia excepcional, que você for dormir muito tarde e tudo mais, mas assim, não vamos entrar na exceção. Vamos considerar o seguinte: se você fez o ano todo 5 horas da manhã, você concorda que mesmo numa situação normal, se for dormir no mesmo horário, é pouco provável que você vai sair muito do padrão? Porque é uma questão de hábito que foi repetido. E os hábitos, eles podem ser classificados aí em 4 categorias, né? São os hábitos que você deseja desfazer. Desfazer é obter, desfazer, evitar e conservar, né? Então, o primeiro é desfazer. Desfazer um hábito é aquilo que você sabe que é ruim para você e que você faz. Tem alguma coisa que você sabe que é ruim e você faz? Faz um raciocínio aí. Eu durmo muito tarde. Então, esse é um hábito ruim. Vamos desfazer. Tem o hábito que você quer obter. É alguma coisa que você não tem, mas gostaria de ter. Eu não tenho o hábito de me exercitar, mas gostaria. Então, o hábito de obter, né? Aí tem o hábito que você deseja conservar. Conservar é aquele hábito que você sabe que é bom e você tem já. Eu tenho o hábito de acordar cedo. Esse é um hábito que eu quero conservar. E eu tenho o hábito evitar. É o hábito que eu não tenho e tampouco gostaria de ter. Então, por exemplo, eu não bebo e não gostaria também de beber, então eu vou evitar. Entendeu? Então, essas 4 categorias elas são importantes para você ter uma racionalização daquilo que você faz e você não faz, né? E aí, dentro disso, até criar um hábito, você precisa fazer com que o seu cérebro, a sua mente, ela crie um padrão de repetição, um padrão que fica previsível, né? Então, isso tem que ser feito várias vezes. E para o padrão de repetição acontecer, ele tem que passar por algumas fases. E tudo começa com um bom motivo para a ação. Então, você vai gerar motivação, que ter um motivo plausível, que faz com que você queira fazer aquele hábito, e a partir dali você vai perpetuando até se tornar um hábito de fato, né? E é lógico, se você estiver num ambiente com pessoas que estão mais ou menos na mesma frequência, vai se modelando até que esse hábito seja consolidado, né? Essa questão de hábito, ela vai permitir que você entre meio que numa velocidade de cruzeiro e consiga fazer coisas difíceis mesmo quando as situações elas estão meio complicadas. Porque qualquer um tem resultados bons ou continua fazendo o que faz se tá tendo feedback. Então, por exemplo, Murilo, você começou com o hábito aí de se exercitar para perder peso. Aí você faz a dieta e o exercício uma semana e perde 5 quilos. Aí você fala, pô, eu vou continuar, né? Porque deu resultado. Agora, na maior parte das vezes, não é assim que acontece. Você começa teu hábito e a primeira semana, ou o começo, você tem quase nada de resultado. Então dá a impressão que você não está fazendo nada, porque está numa fase ainda de assimilação, uma fase de germinação ainda, né? Então essa fase de assimilação é uma fase que você inicia, só que não dá nenhum resultado. Então você não tem nenhum motivo para perpetuar aquele negócio. Então você só tem a parte ruim. Você começa, é difícil e não tem nenhum resultado. Aí por conta disso, você se sente desmotivado. Então a motivação ela tem que ser cada vez maior, você tem que estar reforçando cada vez mais e entender o processo. Para que daí você passe da fase de assimilação e comece a ter uma germinação de alguma coisa. Até o resultado aparecer, ele demora, mas depois que ele vem bastante.
Então, essa é a diferença entre as pessoas que de fato conseguem conquistar ou outras que não, porque elas conseguem passar por essa fase. E aí vai virando um hábito, que é o hábito de passar pela fase de assimilação e conseguir bater mesmo as situações que são desafiadoras. Então, quando a gente pega o arquivo de riqueza número 9, e aqui a gente faz abstrações, né, desses arquivos de riqueza, ele fala o seguinte, que as pessoas são maiores que seus problemas e as pessoas de mentalidade pobre são menores que os problemas. Quando a gente pega um problema, uma situação desafiadora, um dia que você acordou cedo, você não está motivado, um dia que você falou, tá tudo planejado para você fazer um dia de trabalho produtivo, aí você vai ver, por exemplo, o paciente falta, você tenta uma estratégia de marketing e não dá certo. A hora que o seu plano inicial você ia fazer e não dá, você tem uma situação, um problema, que ele merece uma solução. Todas as vezes que você pega um problema e você ressignifica ele como solução, você passa a ser uma pessoa de mais valor. E o valor, o dinheiro, ele persegue o valor. Então, essa é a nossa filosofia aqui dentro da empresa, que eu passei desde o início para o Gabriel, o Christian agora está ouvindo um pouco mais. Mas aqui a gente não corre atrás do dinheiro, a gente atrai ele. E você atrai o dinheiro gerando valor. E o valor, ele está onde? Nos problemas. Porque se a sociedade não tivesse nenhum problema, fosse tudo perfeito, gente, não tem nenhuma demanda, ó, você não precisa de nada na vida. Você tem tudo, tá? Não tem nenhum problema. Você não tem problema financeiro, não tem problema de família, não tem problema estrutural de nada. Tá tudo perfeito. Nem emocional. Você não tem nada que mexer. Você concorda que não existe motivo para geração? Não tem motivação, não tem motivo para fazer alguma coisa, tem nada. Porque tá tudo perfeito. O conceito, agora filosoficamente falando assim, o conceito de perfeição, ele é tão amplo, porque perfeito se assume que não falta nada e não tem nada para melhorar, né? Ele é tão amplo que até a nossa concepção terrena tem dificuldade de traçar uma, uma materialização disso, entendeu? Se eu falo assim, defina perfeito, defina zero problemas, você não consegue definir isso, entendeu? Você não consegue ver uma coisa que está além da sua capacidade. Por isso que em muitos entendimentos espirituais, perfeição é considerado Deus. É uma palavra que totaliza tudo, a perfeição. A onipresença e não há necessidade de mais nada. Entende? Agora, se tudo fosse perfeito, não haveria necessidade de gerar nenhuma solução. Mas nós aqui não vivemos num mundo perfeito. Pelo contrário, nós vemos uma série de problemas físicos, espirituais, energéticos, relacionamento. Tem problemas de todas as categorias. Se você é capaz de solucionar esses problemas e quanto maior for o problema que você soluciona, mais valor você tem para as pessoas. Se você tem um problema enorme e compartilha comigo e eu consigo resolver ele, eu tenho certeza que você trocaria uma quantidade de dinheiro para resolver um problema muito grande. E aí no mundo tem milhares, milhões de pessoas que têm problemas e que não estão conseguindo resolver os problemas. E se você conseguir dar uma solução segura para essa pessoa, ela vai te pagar, né? Então, todas as vezes que nós vemos um problema na nossa vida, eu recomendo que nós primeiro aqui ressignifiquemos a palavra problema. Não chamar propriamente problema, porque às vezes a palavra problema é muito carregado com um significado ruim, e eu falei isso em outro vídeo já, aqui dentro da Jornada da Mente Milionária. Mas não chamar de problema, mas chamar de situação. Porque é uma palavra mais neutra, né? Situação não é uma palavra que tem não vem carregado de um significado emocional tão ruim, entendeu? Então a gente fala assim, ao invés de falar problema, você fala situação. Ó, nós temos uma situação. Agora, você quer ver uma coisa melhor do que chamar de situação? É chamar de oportunidade. Então você tem um problema, você fala assim, ó, aqui tem uma oportunidade. Entendeu? E aí dentro dessa oportunidade, se você for maior que essa oportunidade, maior que essa situação que aconteceu, você vai conseguir um grande retorno. Se você souber capitalizar em cima disso, né? Então, à medida que você vai na sua jornada da vida, você vai resolvendo o problema e fica maior que ele, e aí pega um problema maior e resolve maior, e vai pegando maior e resolve maior,
você vai se tornando uma pessoa que tem cada vez mais valor. E uma pessoa que tem muito valor, é difícil ela não fazer dinheiro. Porque o preço, ele persegue o valor. As pessoas, elas estão dispostas a pagar alguém que resolve problemas muito grandes. Então a gente sempre analisa aqui sob uma perspectiva do outro. Olha, 90% do mercado aí, ou mais, tá olhando para o próprio umbigo. O que eu faço para eu ganhar mais dinheiro? Quero tirar de você. Inclusive os dentistas, tá? Que esse vídeo está no YouTube, é até um recado para você, dentista, que me segue aqui, para você ver como é que o mercado ele é normalmente. Você quer trabalhar o mínimo possível e ganhar o máximo. E dane-se o paciente. Eu sei que na rede social, nas palestras, todo mundo fala o contrário, né? Mas a minha pergunta é se no dia a dia isso acontece de fato. Porque se há a possibilidade de entregar em 2 consultas ou em uma, você fala assim, não, uma com certeza, não estou nem aí para fazer 2. Quero entregar, mas em 2 consultas vai ser melhor. Não, não, não. Não quero, eu quero fazer menos e receber mais. Então as pessoas querem cobrar cada vez mais, entregar menos, etc. Então esse problema, isso aí é normal, mas é o que acontece na maior parte do mercado. E existe uma regulação disso. Se você desregula muito, o valor ele fica muito aquém daquilo que você está ganhando muito mais, mas você está gerando muito pouco valor, você começa a ver no sistema de escassez. Porque você não atrai o dinheiro, você tem que perseguir ele. Aí, por mais que você tenha muito, na tua cabeça você sofre. Porque você sente que você tem que ficar fazendo muita força para fazer dinheiro. E aí, dá a impressão de que o mercado ele é escasso, sabe? Porque vai faltar, né? Então, uma das coisas que a gente fala, assim, para não só para crescer, mas para que nós tenhamos também qualidade de vida e possamos ter a sensação de que a gente está progredindo fluido, sabe? É sempre gerar mais valor para que esse valor ele atraia o dinheiro. O jogo dessa atração do dinheiro, ele nem sempre ele vem rápido. Às vezes ele demora um pouco. Porque você gera valor, valor, valor e não é reconhecido na hora. Só que ao longo do tempo você vai criando uma reputação de gerar muito valor. E naturalmente as coisas elas começam a engrenar depois. Então é a mesma coisa que eu falei do hábito de você pegar a disciplina. No começo demora, você parece que só gera valor e o pessoal está te enganando. Mas no longo prazo o negócio vai virar, né? E assim, hoje está muito no marketing, né, de você falar de valor, de divulgar, tudo mais. Mas nós, conosco mesmo, nós temos que ser muito congruentes, sabe? Aquilo que você faz, aquilo que você fala, que você divulga, se você faz de fato, né? Isso é muito importante. Porque quando você tem essa congruência, você não vai sofrer com essa síndrome do impostor, sabe? Porque no fundo você sabe que você está fazendo a tua parte do jeito certo. Agora, se dia a dia você fala ou dá um jeitinho lá de parecer que você faz muito mais do que você é, você pode até enganar agora, mas com você, você sabe que você não está fazendo a sua parte. E isso, uma hora, cobra o preço, que é um preço psicológico. Por isso tem muita gente surtada por aí, tá? Não vale a pena. Não vale a pena você crescer muito, mas no fundo você ter algum tipo de dissonância na tua cabeça. Porque senão você trava depois. Então eu falo assim, a gente tem que resolver as nossas dissonâncias para fazer a nossa vida, ela progredir dentro de um pilar estável. E é por isso que eu pego tanto no pé, assim, da gente criar bons hábitos de comportamento mesmo. Isso aí é um dos maiores pilares, é como se você estivesse construindo uma boa raiz, assim, sabe? Que depois você pode crescer lá para cima, então a tua árvore não vai cair, porque ela fez uma raiz muito forte. Que é você fazer esse ritmo, né, de fazer o que precisa ser feito de fato. Sabe o negócio de acordar cedo e treinar? Parece que é só que é besteira, assim. Para quem não treina, para quem não faz exercício, para quem não faz esporte, assim, parece que é besteira, né? Mas, assim, indo todos os dias e fazendo, superando a você mesmo, você começa a ver do teu potencial. Você se trata muito melhor. Porque tem uma resistência. É bom você pegar a resistência ou a situação difícil e ressignificar ela. Então, ultimamente, e assim, eu até acho que eu cometi alguns erros assim ao longo da minha carreira que eu poderia ter evoluído mais rápido. Hoje eu tô com 36, eu poderia estar, sei lá, multimilionário. Multi mesmo, sabe? De centenas de milhões. Porque, vamos dizer,
no ponto de vista da nomenclatura, eu sou um multimilionário, né? Mas assim, não de centenas de milhões. E eu acho que eu poderia ter acumulado muito mais patrimônio se eu não ficasse confortável um período. Porque todo mundo tem um número, né? Então, às vezes você vem eu vim de uma família assim que eu falava, meu, se eu tiver alguns milhões, eu tô muito rico. Daí você atinge um patamar que te dá conforto e você não precisa mais, vamos dizer. Tipo assim, você não precisa se incomodar, entendeu? E daí você para, entendeu? Você fica folgado, assim. Você fala, meu, se eu não trabalhar hoje, tá tudo bem. Porque tem um rendimento aqui e tudo bem. E daí você fica folgado, você fica mole, entendeu? É muito ruim ficar mole, cara. Porque você fica acomodado no pequeno. Esse é o problema da gente não se colocar no desconforto, não buscar problema, não buscar coisa para resolver. Porque você vai atuando muito abaixo da tua capacidade. E eu sei que tem muita gente aí genial, tá? Gente boa mesmo. Mas que tá descansando no pouco que fez, sabe? Tipo assim, mas você fala assim, mas o cara fez 50 milhões. Mas será que não poderia fazer mais? Não é nem de dinheiro que eu tô falando, tá? Mas eu tô falando assim de impacto também. Então a gente tem que ficar buscando uma versão melhor. Por isso que eu fico provocando tanto negócio de vamos acordar 4h30, vamos fazer treino mais pesado, vamos colocar novos desafios, vamos no modo loucura de fazer as coisas. Por quê? Porque senão você desiste e nem entra no jogo. E só de não entrar no jogo você está jogando abaixo do que você poderia fazer. Então, assim, a gente tem muita capacidade. Dentro de cada um de vocês tem um ser humano pensante, com capacidade de desenvolver em várias áreas da vida. Vocês podem desenvolver em comunicação, em matemática, em números, em letras, sei lá, na espiritualidade. Tem muitos campos que vocês podem desenvolver. Vocês podem gerar ações, empreender das mais variadas formas, usar todos esses recursos que nós temos hoje disponíveis aí através da internet. É um momento fantástico para se viver. Nós temos tecnologia aliada, nós temos conforto, nós não brigamos para a sobrevivência ainda, sabe? Essas coisas básicas, né? A gente pode trabalhar muito mais de maneira intelectual do que só laboriosa fisicamente. Então, lógico que isso não é realidade de todas as pessoas do mundo, mas aqui eu estou falando para o nosso público. Né? Então você tem essa possibilidade. Só que às vezes você está acomodado, porque nem dói, não dói o suficiente para você se arriscar e dar o sangue. E a ambição não é tão alta a ponto de você sair, entendeu? Então a pessoa fica lá meio que cozinhando, vai levando, vai repetindo ano, entendeu? E assim, o pessoal que vem fazer curso aqui, a gente vai conversando, tem muitas histórias assim, sabe? Uma pessoa que ela veio de uma família pobre, veio de uma família difícil, e aí foi colocada à prova, foi lá e deu sangue, superou. Aí conseguiu um sucesso. Aí conseguiu esse sucesso e descansou nele, entendeu? Tipo, não ficou constantemente se colocando em situações desafiadoras, problemáticas, ruins, não buscou o problema, porque, para que me incomodar com isso? Não vou arriscar muito, aí a pessoa fica com medo de perder o que já fez. E não vai para cima, entendeu? E aí, por isso, vai ficando cada vez menor. Então, uma coisa que a gente tem que ir criando de hábito, que é um paralelo que a gente fez ali no começo, né? Pegar o hábito de estar cada vez pegando coisa nova e mais difícil. Não tenha medo de pegar coisa difícil, de fazer um bagulho complicado, entendeu? Às vezes a pessoa fala assim, não vou falar porque não vou fazer tal coisa, não vou falar isso aqui porque vou me indispor com alguém. Tem uma coisa que você não gosta muito, Murilo, dando exemplo aqui. Aí não vou falar porque eu não quero me indispor com o Murilo. Mas no meu íntimo eu deveria fazer. Tem uma empresa, por exemplo, que eu faço, sei lá, confecciono um produto. E o Murilo tem a mesma empresa. Eu falei, eu não vou fazer porque ele vai achar ruim. Mas no meu íntimo eu queria fazer a empresa. É um desafio e tal. Aí não vou fazer para não te incomodar. Então imagina, aí você deixa de fazer porque você não quer incomodar. Você deixa de fazer porque você tem medo de não dar certo. Você deixa de fazer porque você não quer perder o que você já construiu. Porque você queria descansar um pouco mais.
daí você vai levando a vida abaixo do que você poderia, entendeu? Então vocês conhecem a minha história aí e por vamos dizer, uns 5, 6 anos, eu acho que eu descansei um pouco no que eu já tinha feito. Porque eu vim de uma situação e quando atingi um número que para mim era maior do que eu imaginava que eu ia chegar, aí eu meio que descansei um pouco na minha conquista. E cedo ainda, né? Por isso que às vezes, isso é bom, sabe? Não é bom você ganhar muito, muito, que o seu projeto ele dê muito, muito certo muito cedo, sabe? Vamos dizer assim, você fica... Pode ser bom, pode ser ruim, depende da pessoa, né? Mas assim, quando você é muito, muito novo e você consegue um sucesso astronômico, às vezes a sua cabeça ela não tem a maturidade ainda para entender aquilo. E aí você acaba se perdendo um pouco. Então, até nesse ponto, um sucesso tardio ele pode ser providencial e melhor para você. Então, tudo tem, vamos dizer, tem o tempo de Deus, entendeu? Não significa que vocês novos não devam querer estourar cedo. Tem que querer. E tem que fazer o máximo possível para que isso aconteça, porque o sucesso é bom. Tá? Mas se não acontecer, pode ser também. Você tentou de todas as formas, fez tudo, mas não foi. Pode ser que seja providencial também. Porque às vezes, muito cedo, não te dá cabeça e você perde um pouco, entendeu? Perde tempo, às vezes. Então, cada um tá na vida para viver o teu próprio caminho, sabe? Às vezes a gente fica comparando muito. Ah, o moleque lá fez 50 milhões, vendeu a empresa por 50 milhões com 19 anos. Aí você fala, putz, eu tô muito atrasado. Mas, cara, você não sabe o contexto, como que essa pessoa interpreta, ou se esses 50 milhões eles vão ser bênção ou vai ser um algo ruim. Depende da pessoa, do jeito que ela interpreta o que ela toca. E de qualquer forma, não é nem seu problema esse, é dele, entendeu? Então não adianta nem ficar se preocupando muito. Porque não é seu problema. Por que você vai se preocupar com isso? Entendeu? Você tem que viver a tua vida. Né? Então, assim, isso aí às vezes paralisa nossos resultados. Né? Você fica comparando muito com as pessoas de fora e tal. Pode ser muito bom, pode ser muito ruim, depende de cada um. O fato é que, assim, hoje, se você não fizer a tua parte ou você não se colocar numa situação desafiadora, difícil, se você não ressignificar a dor, vai ser pouco provável que você vai evoluir. Nós crescemos nessa adversidade. Se você todos os dias for treinar, sei lá, natação, corrida, e ficar só na sua zona 2, confortável, tá? Confortável. Você pode até melhorar o core, mas você não melhora o seu tempo. Porque você nunca se desafia a fazer um pouco mais rápido, você nunca se permite. A hora que começa a ficar meio ofegante, ah, não, vou andar. Você não se permite segurar na situação ofegante, entendeu? Então, por você não se permitir segurar na situação ofegante, você não melhora o tempo, você não melhora o seu condicionamento. Porque a hora que começa a ficar difícil, você fala, não, 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 vou andar. Vou andar que tá ficando muito difícil. Então, você não aprendeu a ficar no desconforto. Aí, você não vai evoluir. E quer ver uma coisa que é muito legal com o exercício? É assim, ó, se você corre, por exemplo, num ritmo mais lento, mas você dá um dia a louca assim, de correr com a galera que corre bem, você fala, eu vou acompanhar esse pessoal. Mesmo ficando em último, você vai fazer um tempo melhor do que se você estiver sozinho. Você vai, porque quem está num nível mais alto puxa você. Talvez eles se atrasem um pouco para segurar, para falar assim, não, eu quero que você venha junto. Então eles vão correr um pouquinho mais lento para você vir junto. E aí vai deles se eles querem segurar um pouco o ritmo ou não para te ajudar. Mas o fato é que se você sair para andar com alguém que é acima de você, você vai subir de patamar. Então toma muito cuidado para todo mundo que está assistindo, inclusive vocês aqui principalmente, mas todo mundo que está assistindo aí de repente no YouTube. Toma muito cuidado com as pessoas que você ouve. Tem muita gente confusa na internet, meu, tem muito dentista frustrado. Isso aqui é um sinal, red flag total aqui, tá? A pessoa fala assim, pô, você gosta da odontologia? Ah, cara, eu odeio essa profissão. Às vezes eu me arrependo de ter feito. Por que você vai ouvir esse cara se você quer ser dentista? A não ser que você não queira ser também, né? Se você não quer ser também, então você ouve e fala assim, então tamo junto, eu quero sair desse negócio. Mas se você quer ser e quer traçar uma carreira como dentista, por que você vai ouvir um cara que não gosta da profissão? Tá vendo? É totalmente antagônico, né? Você vê uma pessoa que tem valores diferentes, ela fala assim, não, eu odeio atender, eu quero sair do mocho, eu quero ganhar dinheiro, fazendo outras coisas, mas eu não gosto de atender paciente.
e você está buscando uma odontologia de excelência, mas não é congruente, entendeu? São coisas assim, diferentes. Então você tem que cuidar com quem você anda. Porque é a mesma coisa, você está querendo correr e está andando com o pessoal que está andando, ou está querendo, ou está sentado, jogando truco, entendeu? Então você tem que ver, você está andando com quem? Com quem tem qual objetivo, tá? E assim, cada um tem um jeito de tocar a vida. Eu não estou falando que jogar truco é errado. Às vezes a pessoa está lá no momento dela. Então, outro momento da vida, certo? Entendeu? Mas hoje em dia, esse andar junto ou correr junto, ele está muito relacionado ao digital, né? Porque a gente fica muito tempo na internet também. Às vezes, quem está assistindo o vídeo aí está assistindo no YouTube, não está fisicamente aqui conosco. A pessoa está lá em outra cidade, tá fazendo. Mas está assistindo, tá, colocou às vezes para o fone para ouvir. Às vezes está lá na academia, está ouvindo o Jornada Mente Milionária aí. E então, assim, a gente consegue atingir as pessoas à distância. E essa pessoa que está ouvindo ali na academia, às vezes está ouvindo e está correndo junto, mas à distância, entendeu? Então é isso, você tem que escolher com quem que você está correndo. Por isso que eu comecei a filtrar muito, 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 muito as pessoas que eu consumo conteúdo. Você pode seguir, mas você tem que cuidar da galera que não está aí para o teu crescimento. O que eu costumo falar aqui, e essa é uma das grandes motivações que eu tenho assim hoje de vida, é ajudar as pessoas a melhorar e correr junto. Pegar os desafios e se tornar pessoas diferentes. Porque a gente vai criando um grupo assim, ó, muito forte, que eu também me fortaleço. Eu, antes de começar o negócio de treino e aqui, de formar os grupos e de estar correndo todo mundo junto, eu confesso assim que tinha dia que eu acordava desanimado, não levantava da cama não, falava, não, tem que descansar também, não é só treino. Mas esse diálogo para mim me fazia mal, porque eu sei que eu posso mais. O pessoal hoje olha, às vezes lá no grupo, né, constância e tal, fala assim, cara, como é que você não cansa, né? Porque você tá 90 dias aí, não erra um dia, faz 3 treinos no dia, todo dia, você não cansa. Mas é assim, ó, eu canso também, só que você vê o potencial do corpo humano, tá? Se você fala pra você que você tá cansado, que você não aguenta, você não vai aguentar. Não tô falando que você vai fazer qualquer loucura e não vai ter preço, mas você vai se conhecendo. Eu lesionei, né? Tive a lesão lá no tendão de Aquiles. Daí fiquei uma semana parado. Mas eu aprendi, a hora que tá doendo eu já começo a mexer diferente e tal, mas o corpo ele aguenta muito. Hoje, hoje foi um dia muito assim, ó. Hoje eu acordei, o despertador tocou 4h20 e eu dormi 5h20, 5h30, né? Mais ou menos. E acordei bem cansado, com dor de cabeça, inclusive. E o treino era natação, né? Era natação, tava frio. Eu pensei muito assim, eu falei assim, cara, hoje era um dia bom para descansar, porque eu venho há muitos dias treinando muito, volume, né? Aí meter um treino de natação com corrida hoje era tenso, sabe? Ainda com dor de cabeça, sabe? Um monte de coisa. Frio. Mas aí entrou aquele negócio na cabeça, não vou falhar, porque vai passar. No final do treino, já tava lá nos 1.500, 1.600 metros. Tava indo, a gente fez 2, né? Tava lá nos 1.600 metros e já tava sem dor de cabeça já. Entendeu? Porque eu coloquei, e essa dor de cabeça é porque o meu corpo tá querendo que eu fique na cama. Mas assim que eu engatar a marcha e começar a acelerar, ele vai parar. Tipo, eu tava com isso na minha cabeça. Essa dor de cabeça não é de cansaço, essa dor de cabeça é meu corpo sendo folgado. Mas eu vou mostrar quem é que manda aqui. Ele vai parar. E parou. Agora, se eu entrasse na piscina falando assim, cara, essa dor não vai passar. Essa dor não vai passar. Nossa, tá muito forte. Ela não ia sumir. Eu tenho certeza que é assim, sabe? Porque você fica perpetuando. Você fica falando toda hora, não vai passar, meu, não vai passar, tô muito cansado, tá muito difícil. Vai ficar muito difícil. A corrida, ela mostra isso. Se você tá correndo um ritmo forte ali, e você fala, vou quebrar, você vai quebrar, velho. Você vai quebrar. Então você não pode, você tem que cuidar muito da mente. Porque a mente, ela determina se você continua ou não. Por isso que é bom correr em grupo. Correr assim, sozinho, ultimamente tem sido muito desafiador, porque é difícil manter ritmo, sabe? Agora, grupo um vai apoiando o outro. Às vezes você tá bem, às vezes o Christian tá indo bem. E eu não tô. Só que ele me puxa, fala assim, não, agora eu não vou quebrar. Vou acompanhar o Christian, ele tá
E às vezes é o contrário. Às vezes os dois estão querendo quebrar, mas um olha pro outro e fala assim, não, ele não vai quebrar, eu não vou quebrar, então a gente vai, entendeu? Então é isso. E se tivesse sozinho, certamente você teria parado, entendeu? Então, tem muito paralelo, né? De comportamento, mente e problemas. Mas é muito importante nós, assim, não como empresa, tá? Mas nós como pessoas, assim, que nós estejamos cada vez mais parrudos, assim, sabe? De você pegar o problema e não se abalar. Ponto de... Chega uma hora que às vezes você tá tão acostumado com isso aí, que você vê o pessoal, assim, se batendo por uns probleminha tão pequenos, você fala assim, meu, problema de nada, entendeu? Reclamando aí, o cara esperneando por um probleminha de... Probleminha esse, né? Porque você está acostumado a pegar problema tão grande, que você olha e você fala assim, meu, você está esperneando problema de 5 mil reais, velho. Por 5 mil reais, tá... Vamos fazer esses 5 mil reais aí de um jeito, entendeu? Só que tem gente que pega 5 mil reais e acha que o mundo acabou, entendeu? Então, assim, a gente vai aumentando o nível de problema. Chega uma hora que, para você... Ó, você pega um bilionário, pessoa que está acostumada com cifras grandes, ela vai falar que o problema de 3 milhões é pequeno, né? Fala assim, isso aqui é dívida de 3 milhões é pequeno. Agora, 3 milhões, às vezes para quem está começando aí, fala assim, meu Deus, meu, se eu tiver uma dívida de 3 milhões, eu não levanto nunca mais, né? Porque você vê como que é o negócio, é o padrão da mente da pessoa. Ela está acostumada com cifras de a calcular milhão. Às vezes você está acostumado a calcular centenas. Então a gente tem que ir trabalhando. Daqui a pouco, isso tipo, tem paralelo disso com família, tem paralelo disso com esporte, com tudo. Mas a gente tem que ficar cada vez melhor em solucionar problema e pegando cada vez mais responsabilidade. À medida que vocês vão subindo aqui, é cada vez mais responsabilidade e mais problema para resolver. Pode se acostumar. É problema cada vez maior com mais responsabilidade. Maior e mais responsabilidade. Só que junto vem dinheiro. Porque as pessoas elas vão trazendo os problemas e vai resolvendo cada vez maior. E tá aí, entendeu? É isso aí. Então esse é o arquivo de riqueza número 9, né, que é um arquivo de riqueza que fala bastante com a nossa cultura aqui. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre o arquivo de riqueza número 10, que diz que as pessoas ricas são excelentes recebedoras e as pessoas de mentalidade pobre são péssimas recebedoras. Esse arquivo é bom também. Esse eu tive que quebrar. Você não gostar de ganhar. Né? Então, pessoas que têm dificuldade de cobrar e tal. Eu tive esse problema aí. Mas isso aí deixa para o próximo, tá? Você que está nos acompanhando aqui no YouTube, saiba que esse vídeo é uma jornada da mente milionária. Nós estamos lendo esse livro do T. Harv Eker, Segredos da Mente Milionária. E existem outros vídeos aí que já estão disponíveis aí no YouTube para você assistir, né? Considere se inscrever no canal e deixar seu comentário aqui se você estiver gostando dessa série. Esses assuntos são assuntos que nós falamos muito na nossa plataforma da Elite. Lá nós temos mais de 20 cursos, se não me engano são 23 ou 24 cursos completos. E de vários assuntos, tem curso de desenvolvimento pessoal, de finanças, de marketing, de vendas. E o Elite é uma solução que custa uma fração do que custa um curso presencial. E é um conglomerado de mais de 20 cursos por preço de um. Por menos do que um, tá? Então eu diria que é o melhor custo-benefício para você se formar como um excelente profissional. Tudo está lá. Agora, cabe a você ter a constância de assistir. E aí tem muita gente que pega uma biblioteca muito grande de vídeos e se desmotiva. Fala assim, nossa, tem tanto que eu não consigo fazer, não me desmotivo. Isso é uma falta de visão, tá? Você tem 1000 vídeos, você fala assim, não consigo, não vou conseguir assistir tudo. Aí a tua falta de visão te impede de alcançar. Você fala assim, vou fazer mais um paralelo aí com o esporte. Você fala assim, minha meta é correr uma maratona, 42 km. Aí você sai para correr um dia e você não aguenta correr 2 km direto. Você corre 1 km e está ofegante. Você corre 500 metros e está ofegante. Aí você fala, nossa, eu não vou conseguir 42 km. Pela tua falta de visão. É tanta coisa que você não consegue ver onde você vai chegar. E a falta de visão, ela precisa, primeiro, que você foque no que você está fazendo hoje, agora. Então, se você saiu para correr hoje,
Você não tem que focar nos 42 quilômetros, você tem que focar nos próximos 100 metros. Ó, tem aquele poste ali, eu vou até aquele poste. Aí você chega até aquele poste e fala, não, agora eu vou até aquele poste mais um tanto. E é isso aí, você vai focar isso. Só que você vai focar isso todos os dias por uma semana, 2 semanas. Todos os dias um pouquinho, ao longo do tempo você vai ver que você vai matar a biblioteca inteira. E essa formação não é uma formação para um final de semana, é uma formação para a vida. Tem milhares de profissionais que fizeram parte da plataforma e transformaram a sua vida simplesmente com esse hábito. Então você vai lá para a academia, ouve um pouquinho, você vai lá você está indo para casa dos seus pais. Aí no caminho você vai lá ouvindo um pouquinho, você pegou um ônibus agora, aqueles ônibus que você sai 11 horas da noite, chega no dia seguinte na tua cidade, você vai lá, ouve mais uma horinha antes de dormir. E é isso aí, todos os dias um pouquinho. E isso vai entrando na sua estrutura psicológica, você vai vendo que esses pilares que nós estamos discutindo aqui, isso aqui é só uma amostra do tanto de coisa que tem lá dentro do Elite, ele vai entrando nos seus princípios, na sua estrutura psicológica, você vai se tornando uma pessoa cada vez melhor. Assim como já transformou milhares de profissionais aí ao longo desse tempo aí que nós temos Elite. Quem tiver interesse aí, considere mandar uma mensagem para 43 99170 1198 ou para os cursos presenciais, tá bom? Ficamos por aqui então, um grande abraço.